imensa alegria que estamos iniciando mais uma edição do programa Circuito Teses e Ideias. É a edição de 2023. O Circuito Teses e Ideias é um programa da TV LEPET, que é ligado ao LEPET, o Laboratório de Estudo, Pesquisa e Experiências Transdisciplinares em Educação da UEA. Este é o primeiro episódio da edição de 2023, que está sendo gravado aqui na Casa Buller. E nesta temporada de 2023, cada programa será gravado num café regional aqui da cidade de Manaus. Eu sou a professora Claudiana Narzetti, professora do curso de Letras da Universidade do Estado do Amazonas e apresentadora de mais essa edição. A convidada de hoje do nosso programa é a professora Neilane Araceli de Almeida Pimenta, que é docente do Colegiado de Pedagogia, também da Universidade do Estado do Amazonas, e ela vai conversar com a gente sobre a sua pesquisa de doutorado desenvolvida no programa de pós-graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 2022. Professora Neilane, agradecemos muito a sua presença aqui no Circuito Teses e Ideias para compartilhar com a gente os conhecimentos que você produziu na sua pesquisa de doutorado sobre o currículo dos cursos de ensino superior, em especial do curso de Pedagogia da UEA, que é uma pesquisa que trouxe importantes contribuições também sobre a própria história do curso de Pedagogia e sobre a própria história da UEA. Boa tarde a todos, também com imensa alegria que eu venho aqui compartilhar a pesquisa, né? Agradeço o convite do LEPET, de toda a equipe, né, que organizou esse evento. É muito importante poder socializar, né, um pouco da pesquisa que desenvolvemos. Sabemos que essas pesquisas elas tiveram todo o apoio da Universidade do Estado do Amazonas, então estamos aqui para conversar um pouco, né, sobre esses resultados. Tudo bem, então já, né, iniciando nossas perguntas aqui para a professora Neilane, queria, Neilane, que você comentasse para o nosso público a respeito do processo de produção de leis e normativas que regem a produção dos currículos para os cursos de nível superior, né? Porque nós costumamos conhecer muito sobre o currículo da educação básica, do ensino médio, principalmente por causa do Enem, que é bem conhecido de toda a população. Porém, nem todos sabem que os cursos superiores também têm um currículo, né? Então, gostaria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre esse processo. Bom, os cursos de ensino superior, eles também, né, são regidos por normativas, por resoluções que são elaboradas e publicadas, né, socializadas para as universidades, para as instituições de ensino superior através do Conselho Nacional de Educação, né? E o que é uma diretriz? Ela é uma linha orientadora de um caminho. E o currículo, ele é exatamente esse caminho, né? Nós temos, inclusive, a definição de currículo vem de um termo latim, currere, né? Que é caminho, é corrida, é caminhada. Então, nesse processo, o Conselho Nacional de Educação, ele elabora essa política curricular que vai orientar a produção dos currículos na universidade. É muito interessante, Claudiana, essa pergunta, porque quando a gente fala do conhecimento sobre o Enem, do conhecimento sobre a BNCC, nós estamos falando de duas coisas diferentes, mas que se alinham, né? As orientações curriculares e os processos de avaliação. E nessas reformas, nessas últimas reformas, inclusive, nós vemos uma tendência de alinhamento, né, na perspectiva do controle entre a prescrição, a prescritividade normativa e o sistema de avaliação. Então, ou seja, orientar o currículo com parâmetros capazes de avaliá-lo, né, mensuráveis para o processo de avaliação. Certo, e então a avaliação acaba regendo bastante a constituição dos currículos, né, quando talvez devesse ser o inverso. Neilane, você comenta na sua tese também que a elaboração de currículos é uma preocupação, principalmente quando diz respeito a currículos de cursos de licenciatura, que são aqueles cursos que formam os professores para atuarem na sociedade, nas diferentes disciplinas da escola. É uma preocupação importante das reformas educacionais. Qual é a relação, então, da produção de um currículo de nível superior com a reforma da educação?
Nesse caso, as últimas reformas, elas têm apontado para um foco. Elas têm como foco o professor, né, o formador. E a gente consegue entender que isso vem caminhando numa perspectiva de constituição, né, de uma orientação curricular. Por quê? O professor é aquele que ele vai construir os conhecimentos, que ele vai formar cidadãos, né, conscientes, críticos, para atuar na sociedade em seus diversos campos, seja no campo técnico, né, seja no campo profissional, seja na vida social. Então, ele se torna alvo dessas reformas, né? E por trás disso, nós temos também todo um sistema que, através do professor, se garante-se a qualidade da formação do professor. Por essa via, nós teríamos a qualidade da educação e geraríamos também recursos, né? Nós sabemos que toda a educação em nível mundial, ela é financiada. Então, nada acontece, né, pelos nossos impostos, por grandes financiadores que investem. Então, se nós temos um professor bem formado, nós teríamos uma educação de qualidade, né? Seria uma mola, né? Assim, uma via de mão dupla nesse processo aí dos reformadores. O interesse deles nessa reforma, né? E tendo o professor como alvo desse processo. E é importante você comentar sobre os financiamentos, os financiadores, porque essa é uma outra questão bem interessante para a gente refletir, não é? Então, assim, voltando ainda para as leis e para as normativas que estabelecem como os currículos dos cursos de licenciatura devem ser, queria que você comentasse quem são os atores sociais envolvidos na elaboração dessas normativas, não é? E qual é a relação desses atores com algumas fundações, institutos de educação, tais como a Fundação Lehman? Nós temos aí uma grande rede, né, de financiadores, de organismos pensantes que vão elaborar essas ideias. Os primeiros discursos eles vão ser elaborados em organismos internacionais, multilaterais, como a Unesco, a Oreal, né, e vários outros organismos. Esses organismos eles vão se unir a grandes bancos, e nós temos, por exemplo, podemos citar o exemplo do Banco Bradesco, do Banco Santander, né, que vão financiar ações de institutos como o Instituto Lehman, Fundação Lehman, Fundação Ayrton Senna e vários outros que vão preparar, né, construir essas ideias. No meio desses organismos, nós temos grandes pensadores, são chamados os think tanks. Eles é que vão construir esse discurso, essas ideias, de forma a convencer. E de onde vêm essas ideias? Eles não constroem do nada. Esses pesquisadores, eles estão presentes, a gente poderia dizer como olheiros, nos eventos que nós promovemos e que nós participamos. Eles estão capturando os nossos discursos, reelaborando esses discursos para convencer a sociedade de que a reforma ela é necessária. Então você vai ver uma linguagem bem semelhante àquela linguagem que nós utilizamos, a ponto de às vezes você se perguntar, nossa, mas esse termo é muito comum entre nós. Então isso é real, isso é necessário. Então são pessoas expertise, né, muito bem preparadas na área do discurso para trabalhar uma política discursiva e convencer quanto à necessidade desse investimento e dessa reforma, dessa mudança. Então, quando chega para o Conselho Nacional de Educação, os especialistas vão receber essas ideias, vão recontextualizar aqui para o contexto brasileiro e vão preparar, produzir essas políticas. E elas serão convincentes. Elas vão chegar nas universidades e muitos vão dizer, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Exatamente. E vão exatamente executar o que eles querem, né? Vão transformar aquela proposta num currículo prescritivo, né? Extremamente autoritário. E não haverá, e aí a gente tem, né, um dos teóricos com quem eu trabalhei, ele vai exatamente defender a necessidade de uma leitura crítica dessa normativa, comparando-o com a realidade, com o contexto onde esse currículo vai ser implantado, vai ser vivido. E é exatamente sobre esse ponto, né, de como foi recontextualizado, né,
a lei, a normativa para a formação do currículo de pedagogia, que a gente vai tratar daqui a pouco, depois do intervalo. Permaneça com a gente que a gente já volta.